Oi, eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e hoje o vídeo é sobre queijos que dão errado, com base na minha experiência dos meus muitos queijos que já deram errado e com base também na experiência dos seguidores do canal que vira e mexe comentam aqui pedindo ajuda. Eu recolhi aqui os principais problemas e soluções, sugestões de como salvar os queijos. Muitas vezes dá sim para salvar esses queijos que dão errado. E quando não tem o que salvar e quando o negócio fica preocupante mesmo. Mas quem faz queijo erra, quem faz queijo tem queijo que dá errado, então em algum momento da sua vida, se você faz queijo, esse vídeo vai ser útil e eu espero que você goste. Eu acho assim que dá para dividir os problemas de queijo em dois grandes grupos: os problemas decorrentes de falha no processo e os problemas decorrentes de contaminação. Então vamos começar pela falha no processo. Se eu pudesse dizer assim, qual que é o problema mais comum que as pessoas comentam aqui no canal, sem dúvida é coalho que não forma. Este é um problema muito recorrente e tem uma solução que é a solução mais comum também, que é falta de cloreto de cálcio. Eu explico. Se você usa o leite ultra pasteurizado, que é aquele que é o de caixinha do mercado, algumas pessoas já comentaram aqui que estavam usando ele e estavam com problemas. Eu já te aviso que o problema é esse: queijo, leite de caixinha, UHT, ele não vira queijo. Eu tenho vários vídeos no canal falando sobre isso, então eu não vou entrar muito em detalhes disso agora. Mas basicamente é porque o processo de ultrapasteurização aquece o leite a uma temperatura tão alta que ele afeta a composição do leite de uma forma em que ele não consegue fazer queijo. Então, se você está tentando fazer queijo com leite de caixinha, aí tá o problema, pode parar e ir atrás do leite cru ou leite pasteurizado, que é o de garrafinha ou de saquinho do mercado, aquele que vende na geladeira do mercado. Se você estiver usando o leite pasteurizado e você não está conseguindo formar o coalho, a minha primeira pergunta é: você colocou cloreto de cálcio? Por quê? O cloreto de cálcio, ele repõe o cálcio necessário, e esse cálcio que é perdido no processo de pasteurização, ele repõe e isso faz com que o coalho consiga se formar. Algumas pessoas comentam que conseguem fazer queijo com o leite pasteurizado sem colocar o cloreto de cálcio. Minha resposta é: parabéns! Comenta aqui que marca que você usa, você deu muita sorte, porque via de regra o queijo, o leite perde sim o cálcio e a forma de repor esse coalho para a gente conseguir formar o coalho, talhar e conseguir fazer o queijo é colocando cloreto de cálcio. Eu sei que não é fácil de achar, não é uma coisa que a gente encontra no supermercado, frete custa caro, mas e é um hobby e é a última das nossas prioridades financeiras, mas infelizmente, se você está tentando fazer queijo com o leite pasteurizado sem colocar o cloreto de cálcio, muito provavelmente, e está dando errado, muito provavelmente é o cloreto de cálcio. Tem gente que consegue até chegar nessa textura de pudim que eu falo o tempo inteiro, mas ele rende muito menos. Então a resposta tá aí também, é falta de cloreto de cálcio. Se você faz queijo com o leite pasteurizado sem colocar o cloreto de cálcio e dá certo, maravilha, siga com essa marca, mas você é exceção. Eu já conversei com técnicos especializados em laticínios e não faz diferença, de acordo com esses técnicos, se o leite é homogeneizado ou não homogeneizado, porque são duas formas de você comprar o leite pasteurizado no mercado. Não tem um padrão, assim. Para quem consegue fazer com o leite pasteurizado, não tem muito assim como saber, eu vou comprar esse tipo de leite porque vai dar certo. Não, é sorte mesmo, e se tiver dando errado, a resposta é o cloreto de cálcio. Algumas pessoas me escrevem dizendo: tô usando leite pasteurizado, tô usando cloreto de cálcio, mas mesmo assim eu não consigo chegar na consistência de pudim. Aí a gente precisa rever um pouquinho mais algumas coisas. Primeiro, você está usando as quantidades certas de ingredientes, coalho e cloreto de cálcio? Muita gente nos meus vídeos perguntam: quanto que você está usando de coalho? Quanto que você está usando de cloreto de cálcio? Eu posso mostrar o quanto eu uso, só que o problema é que, de acordo com a marca e a apresentação do produto, as quantidades mudam. Então, a quantidade que eu uso aqui pode não ser a mesma que você precisa quando você for fazer, quando você tem o seu produto em mãos.
Tem coalho que é líquido, tem coalho que é em pó, tem coalho que é em escamas. Cada um tem a sua concentração, cada marca tem a sua concentração. Tem coalho em site gringo que a gente compra, que é coalho de força dupla, então você vai usar metade do que você usa. Então, leia sempre a embalagem do seu produto e use sempre as quantidades recomendadas na embalagem do seu produto. Se mesmo assim você não está conseguindo formar o coalho, pode ser o leite. Mesmo sendo o leite pasteurizado, eu vejo algumas pessoas aqui no canal comentando que elas não conseguem formar o coalho, mesmo seguindo certinho todos os ingredientes, todas as quantidades. Conversando com especialistas também, muito provavelmente esse leite, durante o processo de pasteurização, ele foi pasteurizado a uma temperatura um pouco mais elevada do que se geralmente faz no processo de pasteurização, que é uns 63 graus. Muda um pouco dependendo da técnica, mas se por um acaso ele atingir uma temperatura maior que isso, pode ter interferido na composição dele para consumir. Geralmente, quando a gente compra o leite no mercado, é para beber. Então, para beber, ele tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas na hora de fazer queijo, ele não vai virar aquele coalho que a gente precisa que ele forme. Então, nesses casos, a minha sugestão é troque a marca de leite, provavelmente vai dar certo. Mesmo quando essa textura de pudim ela não forma, o que acontece é que o leite dá uma talhada, ele fica assim, tipo vomitinho de bebê, sabe? Assim, um leite super talhadinho. Você não vai conseguir fazer queijo firme com ele, né? Que você coloca na forma e fica aquele queijo bonitinho com cara de queijo. Mas não é perdido, você consegue ainda, você não vai precisar jogar isso fora, você ainda consegue fazer coisas gostosas com isso. Faz assim. Primeiro, não se desespere, não desanime de fazer queijo, mude os seus processos, tente entender onde você errou, que na próxima tenho certeza que vai dar certo. Respira fundo, não passa raiva e pega uma peneira, ou se você não tiver uma peneira muito fininha, dependendo da consistência que ficar, pega um tecido, quem faz queijo já tem guardado um tecido para queijo, e coa tudo isso que aconteceu. Ele vai separar o soro, ele vai ficar uma massa bem pastosa e vira meio que um parente da ricota, bem gostoso. Eu já comi muitos desses parentes da ricota de queijo que dão errado e fica bem gostoso. Você pode temperar com sal, você pode temperar com alguma pimentinha e fica assim uma consistência de patê. Nossa, fica uma delícia. Mistura com atum. Eu tenho uma receita aqui de um patê de atum maravilhoso. Ele fica muito gostoso também para misturar. Não é perdido, tá? Não vai virar o queijo que você esperava, mas não joga fora, tem como aproveitar, vira um patezinho ou como se fosse uma ricotinha bem gostosa, bem saborosa. Também tem outros problemas que podem acontecer no processo do queijo. Vamos lá, fez tudo certinho, tá com aquela consistência de pudim maravilhosa, colocou o queijo na forma e agora ele vai maturar. Tem alguns problemas que podem acontecer por conta da umidade errada desse queijo. A não ser que a receita fale o contrário, e isso é muito comum em queijo com bolor, o bolor branco, por exemplo, o brie e o camembert, ou os queijos de bolor azul, roquefort, gorgonzola, esses eles exigem uma umidade bem maior, mas geralmente, via de regra, os queijos eles precisam de uma umidade que fica ali, varia de acordo com a receita, mas que fica ali entre 75% e 85%. No ar, a umidade geralmente é um pouco mais baixa, ou às vezes muito mais baixa, mas ela é mais baixa que isso. Varia de acordo com o dia, varia de acordo com a hora do dia, com a estação do ano, onde você mora. Então é muito difícil chegar certinho nessa umidade sem muito equipamento, sem investimento. Eu que faço queijo por hobby, um hobby meio levado a sério, eu não tenho nenhum controle de umidade. Indústrias têm, mas principalmente para quem faz por hobby, não é muito razoável exigir que a pessoa tenha esse controle de umidade. Então, como que a gente consegue contornar tudo isso? O que pode acontecer se a umidade não estiver certinha ajustada? O queijo ele vai ficar mais duro e a superfície dele pode trincar. Então, se você mora em um lugar que é extremamente seco o tempo, é melhor você maturar. Provavelmente vai ser muito quente também, então maturar ao ar livre não é uma boa ideia. Eu tenho vídeos que falam sobre isso, mas
coloca numa geladeira, coloca num pote, nunca o pote completamente tampado, a não ser que a receita falhe, porque o pote muito tampado já é uma umidade muito acima disso. Mas colocando num pote com a tampa semi-aberta, você consegue controlar a umidade desse queijo e garantir que ele não perca umidade muito mais do que ele precisa para a receita. Mas se acontecer, Mariana, já era, já rachou a superfície, a casca tá muito dura, o que que eu faço? Eu não quero perder esse queijo. Ele não tá perdido, calma. Se a casca ficou muito dura, eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre quando comer e quando não comer a casquinha do queijo. Se a casca ficou muito dura a ponto de você não querer comer, de não ser agradável para você, você pode cortar fora essa casca na hora de consumir o queijo. Ou, isso eu faço muito, eu guardo e ralo, porque vira um queijo ralado. Ela raladinha, ela não fica dura. E vira um queijo ralado bem gostoso para fazer em receita. Não tá perdido, fica tranquilo. Quando a superfície dele racha, e pode rachar por conta de estar muito seco, pode ser que prensou com um peso muito forte, também não é perdido. A única coisa, o sabor vai ficar igual, não vai afetar nada. O único problema é que ali naquela rachadura o queijo ele tá mais sujeito a contaminações. Quando um queijo ele sai da forma, geralmente é quando ele sai da forma, a gente coloca sal nele, seja por salmoura, seja passando sal em cima, às vezes misturando na massa. Mas a intenção do sal é, além de dar sabor para esse queijo, é proteger a casca dele. Não é que ele fica completamente garantido, blindado de tudo, mas a presença do sal na casca ajuda muito a evitar a contaminação de bolores indesejados. Então, quando eu tenho a casca bonitinha, o queijo protegidinho pela casca, mas ele apresenta uma rachadura, ali naquela rachadura ele não estava protegido pelo sal, então ali onde tem a rachadura tem mais chance de ter uma contaminação por bolor. Também não é o fim do mundo, você monitora mais o queijo, manipula com mais cuidado, com a mão super limpa, manipula só quando for necessário, cuida bem dele, cuida bem da umidade, que não tem problema nenhum. Se aparecer alguma contaminação por bolor, mais pra frente do vídeo eu vou contar como resolver, como lidar com esse tipo de bolor. Mas desde que o queijo não esteja contaminado e só tenha aquela rachadura, não tem problema nenhum. Talvez você não ache o queijo mais bonito que você tenha feito, mas o sabor não tá comprometido e você pode consumir normalmente, sem problema nenhum. Antes de falar de contaminação e de bolor indesejado crescendo, eu vou falar sobre bolor desejado não crescendo. Isso é comum, principalmente em quem faz queijos de bolor branco, mas também pode acontecer nos queijos de bolor azul. Mas algumas pessoas que fazem brie e camembert me escrevem falando: Mariana, ele não tá completamente tomado pelo bolor, o que eu faço? Perdi meu queijo, socorro, me ajuda. É assim, o queijo de bolor branco, ele precisa de umas 2, 3 semanas para ele ser completamente tomado pelo bolor que a gente quer. Esse bolor é o Penicillium candidum. Se o seu queijo ele não formou completamente, ele não está completamente coberto, tem algumas coisas que podem ter acontecido. A primeira coisa que eu pensaria é: eu coloquei a quantidade certa de bolor, que é o Penicillium candidum e geralmente o Geotrichum candidum. Esses bolores estão na data de validade? Geralmente eles duram 2 anos se armazenados corretamente no freezer. Pode variar de acordo com o fabricante, mas até agora todos que eu usei são 2 anos. E já aconteceu comigo de depois de 2 anos eu tentar usar e não formar muito bem. Então pode ser a validade que expirou ou que ele não foi armazenado corretamente, mesmo antes desses 2 anos ele pode estragar. Então o primeiro culpado que a gente pensa é o bolor. Se ele tiver tudo bem na validade, fiz uma semana passada, deu tudo certo, pode ser a quantidade, né? Então reveja também se você colocou a quantidade que você precisa. O Geotrichum candidum, eu sei que é difícil de achar no Brasil, mas é um bolor que ajuda a formar, é um outro bolor branco, então ele ajuda a formar a casquinha. Se você tiver acesso ao Geotrichum, tem muita gente que assiste de fora do Brasil e tem mais acesso, usa o Geotrichum também, nas minhas receitas eu sempre indico. Ele ajuda a formar a casquinha branca, mas também tem muita gente que não tem acesso a bolor nenhum. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como aproveitar o bolor de um queijo que já existe para fazer o seu próprio queijo brie.
É uma técnica que dá certo, eu fiz e mostrei que dá certo, mas ela não é tão garantida como comprar o pacotinho industrializado e colocar. Por quê? Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem de usar o pacotinho industrializado? É que é um resultado um pouco mais garantido. A gente consegue padronizar os processos, saber o que esperar deles. E é claro que a gente ainda está sujeito de todas as outras variáveis do processo de fabricação, mas a variável ingrediente desse queijo, ela está coberta com um produto que é garantido que ele vai ter esse resultado. Então, quando a gente usa o bolor roubado de outro queijo, costuma dar certo sim, mas a gente sempre vai estar sujeito a riscos de que não usou um bolor que foi ativado certinho, que o queijo que você usou não tem mais nada que possa ter matado aquele bolor ali quando você for fazer, se você usou a quantidade certa, tem algumas variáveis que fogem do controle, porque o processo industrializado tem o padrão e a gente consegue seguir ele certinho. Então, se o teu bolor não está formando e você usou o fungo roubado de outro queijo, pode ser isso, mas não tem muito como saber porque é uma coisa, é uma solução meio improvisada, então não tem muito como saber. Minha sugestão nesses casos, tenta colocar um pouco mais, se você não tiver acesso nenhum a usar o bolor em pó, que é a minha recomendação, usa o bolor em pó, mas se você não conseguir, raspa um pouco mais de queijo da próxima vez, ou tenta mudar a marca do queijo que você for roubar o bolor dele, para quem sabe dessa vez dar certo. O bolor não formar também pode acontecer por umidade baixa. O brie e o camembert, eles precisam estar com uma umidade bem alta, então a gente usa geralmente uns potes com a tampa fechada para garantir a umidade, mas os primeiros dias dele, ele precisa respirar mais. Então, antes de tudo, antes de tampar, ele precisa de oxigênio para se desenvolver. Então, se o oxigênio nesse momento também não foi suprimido, ele já colocando logo no pote, pode não dar muito certo, pode até contaminar com outros bolores, porque tá úmido demais e ele precisa dar uma secada nesses primeiros dias também. Então, é um equilíbrio. Quem nunca fez brie, quem nunca viu o vídeo do brie, pode achar que eu tô falando que é um negocinho, um dos queijos mais impossíveis de fazer. Não é, foi o primeiro queijo que eu fiz na vida e é o meu queijo até hoje favorito de fazer. Então, assim, não se desanime com tudo isso que eu tô falando, o que dá errado é a minoria, mas eu tô aqui para ajudar também essa minoria que tem esses problemas. Então, não se assuste com tudo isso, não deixe de fazer seu queijo porque pode dar errado, porque geralmente dá certo. E se der errado e o bolor não cobrir completamente, a boa notícia é que seu queijo não tá perdido. O que pode acontecer é que ele não vai ter o sabor tão marcante do brie, porque, enfim, é o bolor que dá o sabor, mas mesmo assim eu te garanto que ele vai ter um sabor bem gostoso. Se ele ficar, geralmente, principalmente os que ficam mais duros, mas mesmo assim, os que não ficarem completamente cobertos e você não quiser servir, né, não for um queijo tão bonito, não tá perdido. Corta em pedacinhos, usa em cima de carne, coloca para gratinar, ou se tiver muito duro, você rala mesmo e serve como se fosse um queijo ralado mesmo. Fica bem gostoso, esse queijo não tá perdido, não joga esse queijo no lixo, não desanime. E na próxima vai dar certo. Um outro problema que também pode acontecer com o brie é o contrário. O bolor se desenvolver demais, se desenvolver rápido demais, e o queijo ficar muito cedo com um cheiro muito marcante de amônia, que é um cheiro característico de quando o brie já tá começando a ficar meio passado. E por dentro, quando você corta, o recheio fica líquido. E ele descasca da casca e fica líquido. Se é um sabor que você gosta, um sabor que você tolera, tudo bem consumir, mas realmente não é aquele queijo gostosinho de cortar e sentir cremoso, passar geleia em cima, não vai ser um queijo tão fácil de comer, a não ser que você coma de colher, que também tá ótimo. Então, pode comer do jeito que você conseguir, do jeito que você achar que fica bom, mas é um indicativo de que foi muita umidade ou muito bolor para ele. Então, das próximas, reduza a umidade durante a maturação ou reduza o bolor. Tenta entender mais ou menos onde foi que você errou, que geralmente nessas duas pontas a gente consegue contornar esse problema. Ou deixa maturando por menos tempo também, porque isso pode acontecer nos queijos bries maturados por muito tempo. Agora vamos falar das contaminações. Muita gente come queijo contaminado sem saber que está contaminado, e tem algumas contaminações que são bem fáceis de detectar. A primeira dela, a mais famosa, são os furinhos. O queijo
rendadinho. Tem muito furo em queijo, que é saudável, que não tem nada a ver com contaminação, principalmente os furos de falha mecânica na prensa, que é quando o queijo ele fica com os furinhos. Quando a gente coloca o queijo na forma, ele vai meio que uns grãozinhos. Então, quando a gente não prensa ele, varia de acordo com a receita, mas assim, quando a gente não prensa ele, ou quando a receita precisa prensar, mas não prensa com o tempo ou com o peso suficiente, é super normal o queijo ter umas olhaduras mecânicas, que são uns furinhos esparsos, com formatos variáveis, porque é de acordo como os grãos do queijo se acomodaram, e esses grãozinhos, eles não são indicativo de contaminação nem nada. Um outro tipo de olhadura que também não tem nada a ver com contaminação são as olhaduras do queijo suíço, que são aquelas olhaduras maiores, redondas, brilhantes, saudáveis, esperadas. Geralmente a gente atinge essas olhaduras colocando uma bactéria que chama bactéria propiônica, que ela produz esse gás das olhaduras. Só que essa bactéria, ela leva um tempo para produzir esse gás. Ela leva geralmente pelo menos um mês. Tem algumas bactérias que se desenvolvem um pouco mais rápido, mas geralmente coloca na cabeça aí que é mais ou menos um mês para elas se desenvolverem. Tem algumas bactérias, por exemplo, da flora dânica, que é uma cultura mesofílica que eu uso, eu já falei em outros vídeos, que ela produz gás mais rapidinho, mas são uns gases poucos esparsos também. Mas quando a gente quer ter esse queijo com olhadura bonita e tal, é pelo menos um mês por baixo que a gente espera para ele formar. Mentalizando esses tipos de olhadura, a gente consegue perceber um pouco mais o que pode ser a olhadura por contaminação. É aquele queijo que parece esponja. E são olhaduras que surgem muito rápido, às vezes até no próprio dia em que o queijo é feito. Geralmente elas aparecem no queijo Minas Frescal, podem aparecer no queijo meia cura, mas é aquelas em que fica todo cheio de bolinhas dentro, assim, que parece uma esponja mesmo. São bactérias porcoliformes e eles indicam que alguma coisa de higiene não tá indo bem nesse queijo. Se você tá usando o leite cru e isso aparece, muito provavelmente envolve o processo da ordenha, alguma contaminação na vaca, mas esse queijo já tá saindo ali do local da ordenha contaminado. Mesmo usando um leite pasteurizado, se você não limpa bem os utensílios, isso pode acontecer também. Mas geralmente você bate o olho e fala assim, putz, isso aqui foi feito com leite cru. Tem muita gente que ama o tal do queijo furadinho. Não é que você vai comer e vai morrer, não é morte garantida, mas é indicativo de falta de higiene. Não vou entrar muito nessa polêmica porque é um assunto super polêmico, mas conversando com todas as pessoas que têm conhecimento de queijo, conhecimento técnico, conhecimento científico, elas são unânimes de dizer que isso é contaminação. Tem gente que fala, é característica do leite cru. É uma característica de leite cru contaminado, porque o processo de pasteurização ele também serve para matar esse tipo de bactéria. Então, é contaminação. Tem gente que ama comer, é contaminação. Se o teu queijo está com tá rendadinho, tá com as bolinhas, não tem como salvar. Ele já tá contaminado e se você comer, você vai comer um queijo contaminado. Não é morte garantida, mas você pode passar mal sim, porque é um indicativo de falta de higiene, sabe-se lá o que tá rolando lá dentro daquele queijo. Então, se você quiser comer, come, mas come por sua conta e risco. Eu não como. Tem uma outra contaminação por bactérias, que eles chamam de contaminação tardia, que é quando o queijo fica grávido. Este aqui que eu fiz. Conversando com especialistas, é uma bactéria que ela acontece no leite de gado alimentado por silagem. E o gado que eu compro realmente ele é alimentado por silagem. Isso pode acontecer, não é uma bactéria letal, patogênica, grave nem nada, mas ela faz que isso aconteça. Isso aconteceu comigo, mas com algumas pessoas acontece dela se desenvolver mais ainda e o queijo explodir.
Em alguns tipos dessas bactérias, dizem que fede muito, eles falam que você corta, você sente um fedor horroroso. Eu não senti, isso aqui era um parmesão e tinha cheiro de parmesão, tava tudo normal. Eu consumi, eu ralei como um queijo parmesão e consumi e tá tudo bem. Se você for consumir, sob sua conta e risco, eu não tô recomendando ninguém fazer igual, tá? Mas existe esse tipo de problema também. Essa bactéria, ela costuma aparecer mais ou menos depois de um mês, então é completamente diferente da bactéria por coliformes, que você vê na hora. Inclusive, uma outra situação de bactéria com contaminação por bactéria de coliformes, tem gente que quando coloca o queijo na forma, a forma estufa. Porque tem tanta bactéria que ela já tá ali se reproduzindo e o queijo ele já estufa dentro da forma. Tem gente que é alguma receita que precisa prensar o queijo. Eu já vi foto assim parece uma extrusora, a massa do queijo saindo pelo buraquinho assim da forma, assim, como se fossem uns macarrõezinhos assim saindo, porque o queijo ele expande por causa da bactéria que produz gás e ele expande para fora da forma. Então também é contaminação por bactéria, eu sugiro descartar. Um outro tipo de contaminação do queijo é contaminação por bolores. Os bolores estão no ar e é um tipo de problema bem comum de quem matura queijo por muito tempo, principalmente. Tem bolor que as pessoas mantêm, tem bolor que as pessoas tiram, tem queijo que as pessoas jogam fora quando aparece bolor. Eu prefiro não me arriscar, eu prefiro não tentar adivinhar que bolor que tá rolando lá dentro. Porque tem gente que fala, não, isso aqui é Penicillium candidum, tá bonitinho. Isso aqui é Penicillium roquefort, porque a gente maturou no mesmo lugar e tal, contaminou e tudo mais. Eu adoraria ter esse conhecimento, adoraria. Tem gente que me manda foto perguntando, eu respondo que eu não sei e eu não recomendo ninguém a comer queijo embolorado com bolor indesejado. Quem quiser comer, come por sua conta e risco. Mas eu não arrisco, eu corto um bom pedaço do queijo fora, ou se é na casca, eu limpo, isso é bem comum também, com uma solução de sal e vinagre. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a limpar a casca do queijo. Tem gente que usa, enquanto o queijo vai maturar, coloca azeite, passa azeite em toda a superfície do queijo. O azeite também ajuda um pouco a controlar esses bolores, mas também nada faz milagre, tá? A melhor forma da gente evitar esses bolores é ter o ambiente mais higiênico possível, colocar em caixas esterilizadas e tudo mais. Tem muita gente que matura o queijo na madeira. Essas madeiras, eu sei muito pouco disso porque eu não maturo os meus na madeira, mas são madeiras que têm propriedades que evitam a propagação de bolores. Mas se você está usando na madeira e está percebendo que está formando bolor inadequado demais, troca de madeira. Madeira não tem muito como higienizar de uma forma muito pesada, mas assim, troca madeira. Vinagre ajuda muito a prevenir bolores, por isso que inclusive a gente usa na salmoura. Mas bolor, eu não recomendo comer queijo com bolor que você não sabe o que é. Então, ou corta fora um bom pedaço, porque ele enraiza na casca também, ou se você percebe que ele tá bem superficial, acabou de aparecer, corre, limpa, de acordo com o vídeo que eu mostro aqui, que tá tudo certo. É isso! Nossa, esse vídeo acho que deve ter ficado gigante, mas eu acho que eu cobri quase todas as queixas e os problemas com as pessoas aqui do canal. Se você tá com alguma dúvida, se você aconteceu alguma coisa com o seu queijo e você quer ajuda, comenta nos vídeos. Muita gente me procura nas redes sociais pedindo ajuda, ou até no WhatsApp e tudo mais. Eu falo, por favor, vamos concentrar no canal. Primeiro que é mais fácil de eu me organizar, e segundo que mais gente que pode ter o mesmo problema pode ter essas dúvidas esclarecidas também. Então, procura comentar nos vídeos aqui, que é melhor para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, são notícias ruins, mas algumas muito boas, porque muita coisa dá para aproveitar. Não desista. Fazer queijo é muito legal, mas dá errado sempre. A gente tem que se jogar e tem coisa que acontece, paciência. Mas não desista de forma alguma. Se tá muito complicado, vai para alguma receita mais fácil até você voltar a se sentir confiante. Porque é muito, muito, muito legal e é muito recompensador fazer os próprios queijos. Então é uma coisa muito legal.
Então, se você gostou, dê o seu joinha nesse vídeo. Se você ainda não segue o canal, siga o nosso canal, ativa o sininho. Isso pra gente é muito importante. E espalhe esse vídeo por aí pra quem você achar que precisa de uma ajuda. Um beijo, um queijo.